Olá, sejam todos bem-vindos a estudar a lição da Escola Sabatina. Mas antes vamos falar com Deus. Querido Deus, nesse momento eu peço ao Senhor que derrame Teu Espírito sobre mim e os meus irmãos que acompanham o estudo da lição da Escola Sabatina. Dá-nos entendimento. Nós suplicamos com fé em nome de Jesus. Amém. O estudo da lição dessa semana vem falando sobre retribuindo. O verso A encontra no livro de Apocalipse 14, verso 13, onde diz: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. À medida que as pessoas envelhecem, naturalmente começa a se preocupar com o quê? Com o futuro, com certeza. Quando as pessoas começam a envelhecer, nesse caso, começa a preocupar com o futuro. Sabe por quê? Porque sabe que nessas idades vai vir o reumatismo, vai vir a enfermidade, como vai vir a aposentadoria, o que vai acontecer, o que vai fazer quando for aposentado. Então, as pessoas começam a fazer o que? Preocupar com tudo isso. A boa notícia para você é o seguinte: se agora você colocar a tua vida, colocar os teus planos, os teus projetos nas mãos de Deus, você não precisa preocupar com 70 anos. Você não precisa preocupar quando você se aposentar. Você não precisa se preocupar, sabe por quê? O Deus que guiou você na juventude, Ele vai guiar você na velhice. Essa é a boa notícia. E Ellen White, ela diz o seguinte: todos esses temores são originados por Satanás. Essas preocupações aí de futuro, da velhice, nesse caso, o que vai acontecer, o que vou fazer, o medo, a ansiedade, são coisas que Satanás trazem, não? Caso tomassem a atitude que Deus deseja, que mantenham seus últimos dias seriam os melhores e mais felizes. Se nós aprendemos com Deus hoje, tomamos a atitude de que Deus nos ensina, a nossa velhice vai ser uma velhice feliz. Vai ser uma velhice feliz. Domingo vem falar de que o rico insensato. Exatamente. Vem falar do rico, o rico que só pensava nele, o rico que não pensava em outros, o rico que só queria ter e não fazer o quê? Dar também. Não queria dar, só queria ter, só pensava nele e em mais ninguém. Nem pensava em Deus. Esquecia dos pobres, esquecia das pessoas mais desnecessárias e principalmente ele esquecia de Deus. Gostaria de convidar você a abrir Lucas 12, Lucas 12, verso 16 a 21. Vamos abrir? Lucas 12, verso 16 a 21. Isso. Vou tomar a leitura. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirá a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Olha,
Essa parábola é muito importante. Jesus disse que havia um homem rico. Aquele homem produziu tanto que não tem espaço, armazém para fazer o que? Colocar o que? Os seus produtos. E ele disse, não, eu vou destruir esse negócio e fazer o que? Um novo. Um novo. E o que aconteceu? Ele destruiu, fez um novo e ele disse, bom, agora eu estou em paz. E construí armazém para fazer o que? Abastecer todos os meus produtos. Todo o meu produto. Então eu posso comer, beber, gozar, a minha alma descansa em paz. Porém, Deus disse, louco, hoje, o que? Pedirão a tua alma. O que você tem guardado? O que você fez em termos espiritual? Em termos espiritual, embora a mensagem seja mais ampla do que isto, pode-se argumentar que essa história fala sobre o que não fazer na aposentadoria. Portanto, se alguém está encerrando a carreira profissional para gastar seus recursos acumulando consigo mesmo, deve ter cuidado e levar a sério essa história. Então, se você vai entrar em aposentadoria, você deve ter cuidado e fazer o quê? E levar a sério o quê? Essa história. Muitas pessoas anseiam, almejam que a aposentadoria venha logo para parar de trabalhar. Ei, Deus criou o ser humano para movimentar. Deus criou o ser humano para fazer alguma coisa. A vida sem objetivo, ou viver a vida relaxadamente, traz consigo problemas. Sim, viver sem fazer nada traz consigo problema. Então, Deus quer nos chamar a nossa atenção aqui. O que a gente pensa para o futuro? Quando aposentar, será que é só aposentou, sentou, comeu, bebeu, gozou a vida e ponto final? Não fazer mais nada? Cuidado, porque aqui traz perigo. E eu e você precisamos ficar alerta disso, para não cairmos nesse erro de pensar que na velhice, na aposentadoria, nós vamos apenas, sabe fazer o quê? Viver de boa, relaxado. A aspiração daquele homem não era mais elevada que a dos animais que perecem. Vivia como se não houvesse Deus, nem céu, nem vida futura, como se tudo que possuía lhe pertencesse e nada devesse a Deus nem aos homens. Então, aquele homem vivia a vida dele como o quê? Com o foco de ele ter para ele e ponto final. Para ele não existia Deus, não existia a ressurreição, e ele não preocupava com o quê? Com os outros, apenas para ele. Se tendo recebido as bênçãos de Deus, só pensamos em nós mesmos, ignoramos os outros, e a causa de Deus, seguimos o exemplo do rico louco. Aqui é uma chamada de atenção para mim e para você. Se nós recebemos as bênçãos de Deus e nós estamos a pensar somente em nós, nós somos comparados àquele rico louco. Sim, louco. A parábola não sugere que o rico fosse preguiçoso ou desonesto. O problema era a maneira de gastar os recursos. Como não sabemos o dia da nossa morte, devemos estar sempre prontos, vivendo para cumprir a vontade de Deus, em vez de levar uma vida egoísta. Então, ninguém sabe o dia da morte. Nós precisamos a cada dia, cada instante, cada momento, sabe fazer o que? Viver preparados. Buscando a Deus, obedecendo a Ele, fazendo o que? A vontade dEle. Porque nós não sabemos o que é o dia da morte, não sabemos se vamos chegar na aposentadoria ou não. Nós não sabemos. A perspectiva bíblica geralmente é que uma pessoa trabalhe e produza enquanto ela é o quê? Capaz. Então, a Bíblia nos ensina a fazer o quê? A produzir enquanto nós somos capazes. Então, se você chegou a 70, aposentou, o fato de você aposentar não diz que você não pode fazer nada. Deus quer chamar nossa atenção aqui, porque muitos de nós relaxamos na velhice. Muitos de nós relaxamos. Olha, eu já evangelizei demais,
eu já trabalhei muito para Cristo, agora eu vou comer, beber e... Não. Deus quer que enquanto nós tivermos vida, vigor, vamos trabalhar segundo a possibilidade. Olha, quando você era jovem, você fazia muito esforço. Agora, não precisa. A idade não permite fazer muito esforço, porém, não diz que você não pode fazer nada. Não sei se você entendeu. O fato de aposentar não diz que você não pode fazer nada. Vimos que Daniel, tanto Daniel como João, eles escreveram livros, com idade avançada, 70, 80 anos. Talvez na tua aposentadoria você pode criar um ministério. Ministério de quê? Ministério de visitação. Ministério de ajudar pessoas pessoas que necessitam. Ministério de evangelismo. Você precisa fazer o que? Criar algo para fazer o quê? Para trabalhar. Enquanto Jesus não volta, o nosso foco é trabalhar para o quê? Para a salvação das pessoas. Para a salvação das pessoas. Então, continue fazendo o bem mesmo na aposentadoria. Se você ajudou muitas pessoas quando você é jovem, continue ajudando as pessoas na aposentadoria. Quando você for velho, ajude as pessoas. Jesus aconselhou aqueles que o aguardavam sua vinda a não apenas vigiar, mas continuar trabalhando também. Exatamente, Jesus disse o quê? Para não apenas vigiarmos, mas fazer o quê? Trabalhar. Por isso ele contou o quê? Parábola do servo fiel, aquele que quando o Senhor vier encontrar o quê? Trabalhando. Então o conselho de Deus para mim e para você é o seguinte, que nós possamos fazer o quê? Dar o nosso máximo sempre que pudermos. Enquanto tivermos vida aqui nessa terra, não importa a idade, não importa o momento, vamos sempre trabalhar para o quê? Para a obra de Deus. Segunda-feira nos diz o seguinte, não levamos nada. Olha, óbvio, está claro, nós não vamos levar nada quando nós morremos, só que parece que o jeito que nós levamos a vida mostra ao contrário do que o que nós acreditamos. Nós sabemos que não vamos levar nada, mas vivemos a vida acumulando coisas, como se nós levaríamos, nesse caso, quando morrêssemos. Certa vez alguém perguntou a Bill Graham o que mais o havia surpreendido na vida agora que ele está idoso. Sabe o que ele respondeu? A brevidade da vida. A vida passa rápido. Nós sabemos que a vida passa rápido. Por isso, precisamos aproveitar o tempo. Precisamos aproveitar o momento. Não brincar com a salvação. Não brincar com as coisas espirituais. Não fazer como aquele rico louco que só pensou em adquirir bens materiais e esqueceu de preparar para encontrar com Jesus. Esqueceu que depois da vida aqui, nós vamos ser ressuscitados ou para a vida eterna ou para a morte e desprezo. Nós precisamos a cada momento, sabe fazer o que? Preparar, vigiar, estar pronto, aceitar Jesus, viver com Ele, andar com Ele, buscá-lo todo momento da nossa vida e fazer o bem. Ajudar os outros também. Enquanto vivemos, nós somos canal de bênção para outras pessoas. Deus nos abençoa para nós abençoarmos o quê? Abençoamos a outros. Vamos abrir os Salmos. Salmos 49, verso 17. 49, verso 17. Pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Isso, nós sabemos que quando nós morremos, a nossa glória, as coisas não vão nos acompanhar, vai ficar. E isso deve trazer uma preocupação para nós. Deve ou não deve? Vamos imaginar, nós um dia iremos morrer, como
vai ficar as coisas que nós acumulamos aqui? Quem vai tomar conta? Como vai ser administrado as coisas que nós possuímos hoje? Você já pensou nisso? A lição vem nos chamar a atenção a pensarmos hoje nisso. Quando morremos, como vai ficar os nossos bens? Não só a vida passa rapidamente, mas quando morremos não levamos nada conosco, pelo menos dos bens materiais. A única coisa que nos acompanha é o caráter. Isso significa que deixamos o que temos para outras pessoas. Por isso que eu e você precisamos lutar para termos um bom caráter aqui na Terra. Outras coisas nós não vamos levar, só vamos levar o nosso caráter. Então, seja uma pessoa de caráter. Busque a Deus, Ele vai ensinar você como construir um caráter sério, verdadeiro, honesto, um caráter de alguém que conhece, teme e ama Deus. E ama Deus. Quem vai ficar com os nossos bens depende dos planos feitos de antemão. Deus quer nos chamar a atenção, sabe para fazer o quê? Hoje, começamos a pensar quem vai ficar com os nossos bens, como vai ser administrado os nossos bens. Sabe por quê? Deus nos deu os bens. Nós administramos os bens que Deus nos deu, porém, nós vamos morrer. E o que Deus nos deu vai cair na mão de quem? Então, Deus nos chama hoje, sabe para fazer o quê? Fazer um plano. Um plano hoje de como será administrado os nossos bens. Você pode fazer isso hoje, sentar aí, buscar um advogado, ou tenta ver quem vai ficar com os teus bens e tudo mais, planeja que tudo vai dar certo se nós fizermos como Deus pede, ok? Comece com as necessidades pessoais. Vamos abrir Provérbio 27. Provérbio 27. Verso 23. A 27. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa da geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos e se recolhem as ervas do monte. Então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Então Deus é muito sábio. Deus diz o seguinte: olha, nós precisamos preparar, trabalhar para nós, para ter para a nossa família e para quê? Servas ou servos, que são o quê? As pessoas ao nosso redor. As pessoas o quê? Ao nosso redor. Por mais que a Bíblia alerte, nesse caso, contra a opressão aos pobres, ou a respeito da ganância, as Escrituras não condenam a riqueza, nem o esforço para adquiri-la, desde que isso não seja feito de forma desonesta ou por meio de opressão aos outros. A Bíblia não condena você ser rico, a Bíblia não condena você trabalhar para adquirir, a Bíblia não condena isso, desde que você faça de forma honesta, desde que você enriqueça justamente, de forma honesta. A Bíblia não condena isso. O texto de Provérbio indica que devemos ser diligentes para que possamos ter o suficiente para nós mesmos e para a nossa família. Nós precisamos jogar duro mesmo, trabalhar árduo, preocupando em ter para nós o sustento e também para sustentar o que? A nossa família. Nós mesmo, sacerdotes, devemos pensar nisso.
trazer sustento para nós e para o quê? Para nossa família. As cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Podemos parafrasear esse verso. Revise seu registro financeiro e determine o estado de seus assuntos financeiros. Ou faça um balanço patrimonial e entra em sua relação dívida-capital. De tempo em tempo, durante seus anos de trabalho, seria apropriado revisar seu testamento ou outros documentos em relação aos seus bens atuais e atualizar esses documentos, se for necessário. Testamento e empresas de administração do patrimônio são estabelecidos no processo de planejamento patrimonial, a fim de proteger a sua família em caso de morte prematura ou por motivos de saúde, na impossibilidade de decidir sobre o destino dos seus bens. Planeje o que ocorrerá com suas posses quando elas não mais estiverem sobre suas administração. Pois é, nós precisamos ser sábios para sabermos administrar os bens que Deus nos deu, para que, por exemplo, quando entramos em momentos que não mais tivemos posse dos nossos bens, para que não falte aos nossos familiares, não falte a nossa casa, não falte em nossa casa. Gostaria de partilhar com você agora o legado espiritual, que é da quinta-feira, o legado espiritual. Embora seja difícil saber como seria a vida na Terra se os seres humanos não tivessem pecado, podemos ter certeza de que não haveria acúmulo, ganância, pobreza, coisas que atormentam nosso mundo ao longo da história. Se termos propriedades conquistadas pelo trabalho honesto, esses bens são legítimos. No entanto, uma manifestação da vida neste mundo de pecado é o uso egoísta e mesquinho das bênçãos que Deus colocou em nossas mãos. No fim, no entanto, independentemente de quanto temos, há um ponto importante do qual devemos sempre nos lembrar. Nós sabemos que se não fosse o pecado, as coisas hoje seriam diferentes. As pessoas não seriam tão egoístas, não haveria pobreza e as pessoas não iriam lutar, trabalhar para fazer o quê? Para adquirir coisas materiais. O mundo seria diferente. Bom, não importa o que nós temos, não importa o que você tem, mas há um ponto importante que nós precisamos levar em consideração daquilo que nós temos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 24, verso 1. 24, verso 1. Isso é muito importante. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Olha, eu não sei o que você possui, eu não sei o teu bem, eu não sei. Porém, é importante que eu e você, independentemente do que temos, independentemente do que possuímos, saibamos que tudo pertence a Deus. Tudo. A vida é de Deus. O mundo é de Deus. O céu, a água que nós bebemos, o ar que nós respiramos é de Deus. Tudo pertence a Deus. E você não pode esquecer desse fato. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Podemos também ler Salmos 50, verso 10. Salmos 50, verso 10. Diz o seguinte: pois são meus todos os animais do bosque, e as alimarias aos milhares sobre as montanhas. Mais uma vez nós vimos Deus dizendo que é dele todas as coisas. Todas as coisas. Somos administradores do que Deus nos confiou. Ou seja, Ele é o dono de tudo.
e é o Senhor quem nos dá vida, existência, força para obter as coisas. Então, é lógico que quando tivermos completando a tarefa que Deus nos deu e tivermos cuidado da nossa família, devemos devolver o quê? O resto a Ele, a Ele. Então, nós somos administradores do que Deus nos deu. Nós sabemos que vai existir momentos que nós não vamos ter como mais administrar essas coisas. Porém, seria bom nós termos para a nossa família e o resto fazer o quê? Devolver a Deus do que tudo, das coisas que Ele nos deu. Nós tiramos a parte dos bens para a nossa família, óbvio, e o resto fazer o quê? Para Deus. Você pode estar fazendo o quê? Ajudando alguém que quer fazer um curso de teologia, você pode ajudando alguém na faculdade, você pode ajudar na construção de uma igreja. Sim, de uma igreja. Existem pessoas que congregam embaixo da árvore. Você pode estar ajudando o trabalho missionário a alguns países que o evangelho ainda não chegou. Você pode estar fazendo isso, ajudar os missionários lá, nessas áreas. Pense bem. Pense no que você tem, tudo pertence a Deus, como administrar isso para a tua família ter e também para você ajudar os outros. Que Deus te ajude, Deus me ajude, Deus nos abençoe e continue escrevendo no meu canal, compartilha para mais pessoas. Deus nos abençoe, amém.